Boa noite para você, também que nos acompanha pela transmissão do YouTube, das redes sociais. Nós estamos começando mais um estudo nosso do livro do Apocalipse. Hoje nós estaremos usando o nosso guia de estudos. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você não vai conseguir visualizar o guia de estudos, mas entre em contato conosco, porque nós vamos mandar o guia de estudo para você e você vai poder acompanhar. Hoje nós não vamos conseguir usar o recurso aqui da tela para estar passando o guia de estudos, mas você também pode estar conosco de forma presencial aqui na Igreja do São Salvador, ok? Queridos, vamos começar com a oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença e pedimos, Senhor, venha estar conosco agora, neste momento de estudo, que possamos aprender mais de Ti. Abra nossa mente e coração, eu te pedimos por Jesus. Amém. Então vamos lá, como nós combinamos, nós vamos estar fazendo o estudo do Apocalipse de duas formas. Nós temos esse livrinho, que é o Revelações do Apocalipse, nós vamos estar usando ele e também nós vamos estar usando somente a Bíblia, o guia seguido, ok? Então nós vamos, num estudo nós fazemos esse guia direcionado, na outra semana nós vamos no texto bíblico, verso a verso. Então hoje nós vamos no guia, porque semana passada nós fizemos o verso a verso do capítulo 1, correto? Então o segundo tópico que está para a gente aí no nosso guia, o tema é o verdadeiro herói. Então vamos trazer o que a Bíblia, no contexto do Apocalipse, vai falar sobre Jesus. O texto de abertura diz assim: multidões nas arquibancadas de um estádio gritam o nome de um habilidoso jogador de futebol, principalmente nesse contexto de Copa que a gente está vivendo, né? Jovens acampam a noite inteira esperando a bilheteria abrir para comprar ingressos para a apresentação de uma estrela musical. Um ativista político é aclamado como esperança de renovação para a sociedade. Ou um carismático líder religioso é rodeado por gente que estende a mão para tocá-lo, na expectativa de que alguma coisa sobrenatural possa estar acontecendo. Esses são os ídolos do mundo: um jogador, um músico, um influencer ou até um líder religioso. Pessoas mortais como eu e você, mas por causa do carisma, da afeição, acaba atraindo a multidão de seguidores. Só que tem um detalhe: por mais que venham se realizar boas coisas através dessas pessoas, elas são incapazes de resolver os problemas humanos. Podemos entreter pessoas, porém não podemos torná-las felizes ou imortais. Podemos governar, mas não podemos regenerar. Podemos fazer milagres, mas não podemos salvá-las da morte eterna. Então o Apocalipse ele vai mostrar o verdadeiro personagem que vai poder trazer uma verdadeira saciedade para os problemas e uma solução para os problemas da humanidade. E nós vamos entender quem que é esse personagem. É o único capaz de trazer paz, consolo, salvação. Então, diferente dos ídolos humanos, hoje nós vamos falar do verdadeiro herói que se apresenta no Apocalipse. E nós vamos repetir Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Você que está acompanhando conosco através da transmissão, acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos aqui citar todos os textos, ler todos os textos e você tem a oportunidade de acompanhar conosco. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ok? Conseguiu abrir aí, Adélia? Amém. Tá dando tudo ok, Adélia? No seu Zap do São Salvador, chegou o anúncio do Meet? Deixa eu só verificar se tem mais alguém aqui aguardando. Chegou. Se tem mais alguém aguardando para entrar. Deixa eu ver. Ok, se mais alguém chegar aqui na nossa sala, nós compartilhamos.
Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. No estudo passado, nós falamos que este anjo era o anjo Gabriel, correto? Ok, conseguiram acompanhar? Só um minutinho aqui. Eu travei aqui. Isso. Estão conseguindo acompanhar a descida aqui da tela? Sim. Então, semana passada nós vimos que esse anjo era o próprio anjo Gabriel. Então, quem que é o centro da revelação do Apocalipse? O próprio Jesus. O Apocalipse ele vai tratar diretamente de Cristo. E só no Apocalipse Jesus Cristo é identificado por 38 nomes diferentes. E ao longo dos textos nós vamos ver essas indicações quando nós estamos passando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ok? Então, se a gente tivesse uma referência e perguntasse qual que é o tema central do Apocalipse, o tema central do Apocalipse é revelar Jesus Cristo e o que ele está fazendo para a humanidade. Então essa é a principal questão do Apocalipse. Então, Apocalipse não é para falar de guerra, não é para falar de fim de mundo, não é para falar sobre tragédia. Apocalipse é para revelar Jesus e o que ele está fazendo ao longo da história. Então isso está bem claro na nossa mente. O Apocalipse não é um livro ali de mistérios, pelo contrário, ele é a revelação. Só nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes e em todo o livro 250 referências a Cristo. Ou seja, é a figura principal do livro do Apocalipse, ok? Pergunta número 2 já está aparecendo para vocês? Sim. Então vamos lá. Quais são as características de Jesus descritas no livro do Apocalipse? Aí nós vamos para o Apocalipse ainda no capítulo 1, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, Apocalipse 1, 13 até o versículo 18. Diz assim: no meio dos candeeiros vi um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. Nós falamos no estudo anterior que quem se refere a si mesmo como Filho do Homem nos Evangelhos? O próprio Jesus. Então, aqui já dá uma característica clara de que é Jesus. O Apocalipse ele tem essa característica, ele repete expressões que são usadas no contexto bíblico. Então, Filho do Homem, Filho de Davi, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Então, você vai ver diversas vezes essa expressão sendo repetida. E aí fala que ele tem vestes especiais, vestes sacerdotais. Quando nós vamos para Hebreus fala que Jesus ele é o nosso sacerdote e também o sumo sacerdote. Mais à frente nós vamos entender por que das duas figuras. Porque no momento Jesus está como intercessor, como advogado, num outro momento Jesus está como juiz da humanidade. Então por isso que ele vai estar como sacerdote e como sumo sacerdote, ok? Se tiver qualquer dúvida pode chamar a gente aí no chat ou no voz mesmo. E continua o versículo 14: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Versículo 15: os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol com toda a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então aqui já vem trazendo quais as características de Jesus. Então, os cabelos brancos trazendo a ideia da pureza, da santidade, essa ideia de brilho constante, trazendo a majestade da glória de Deus. Então, o apóstolo, ele vai usar aquilo que ele conhecia na sua época para escrever. Ele vê o Jesus Cristo em glória e majestade, com todo o seu fulgor, com todo o seu brilho. Então, neste momento, ele está fazendo a mesma coisa, ele está dizendo aquilo que ele enxergava que mais brilhava, que era o latão, que era o sol, que era a luz do fogo, ok? Então, essa era uma forma de Cristo se mostrar para João como alguém poderoso, como alguém que era agora o majestoso Deus. No estudo da semana passada, nós falamos que João já estava idoso, estava afastado da igreja, estava preso em Pátimos, e ele poderia estar ali se sentindo sozinho, derrotado. E aí Cristo agora aparece em majestade para elevar os ânimos do apóstolo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Agora, o que deixa então o escritor do Apocalipse angustiado? João, ele tem essa cena, ele percebe Cristo ali, só que algo acontece que o incomodou bastante. E aí nós vamos lá para o capítulo 5, versículos de 1 a 4, para a gente entender o que incomodou o apóstolo João quando ele estava tendo aquelas visões. Amém? Diz assim, capítulo 5, de 1 a 4. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de quê? Olhar para ele. Então vamos lá. O que João está vendo? Ele vê um livro no contexto bíblico. Vamos lembrar que naquela época os livros eram rolos de pergaminhos. Ele vê um rolo de pergaminho e esse rolo tinha 7 selos. Por que esse rolo tinha 7 selos? Que rolo é esse? Hoje eu vou dar só uma contextualizada, mas quando nós chegarmos no capítulo 5 e formos examinar versículo a versículo, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre este livro. Para entender um pouquinho, nós vamos precisar voltar no tempo e entender como que funcionava as cartas. As cartas naquela época eram rolos de pergaminho, e quando a pessoa queria impedir que outros lessem, ele colocava um selo. Um selo nada mais é do que pingar um pouco de cera, e ele marcava com seu anel. Então, se alguém abrisse aquele pergaminho, ia romper aquele lacre de cera, e ali não teria como forjar, porque ele não tinha aquele anel que era único, que deixava aquela marca. Então, quando João pega esse documento, ele está pegando um documento. Esse documento tem quantos selos desse de cera? 7 selos. Ou seja, por que esse documento tinha 7 selos? Quando a arqueologia vai avançando, nós achamos vários documentos que traziam esse tipo de selos. Por que havia 7 selos? Ou vários selos? Nós vamos perceber que os documentos que tinham vários selos eram documentos dirigidos a várias pessoas. Então, à medida que a pessoa era endereçada, ela podia quebrar o selo, ler aquela parte que era para ela
mas ela não podia quebrar o segundo selo, porque a parte do segundo selo era para outra pessoa ler. Então era como se fosse um testamento. Quando você tem um testamento, o juiz não lê só aquela parte que é interessada da pessoa, a mesma coisa era naquela época, só que com um pouquinho arcaico, mas o selo servia justamente para proteger, de forma que o primeiro ia ler só aquela parte dele, o segundo e assim por diante. Então 7 selos iam ter 7 períodos, 7 marcas. E aí nós comentamos no estudo anterior que o Apocalipse ele tem uma série de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Então nós vamos entender o porquê desses 7 repetidos no livro do Apocalipse, ok? Então, o que deixou o autor então assustado? Porque ele viu um livro selado. E qual que é a diferença? Ninguém conseguiria abrir este livro. Agora, por quê? Quem que é digno de ouvir o que está escrito no testamento? Jesus. Oi? Jesus Cristo, né? O herdeiro. Por exemplo, se eu deixo um testamento, quem vai poder abrir o testamento? O herdeiro. E aí, quando nós vamos para a história dessa terra, quem que estava representando a terra até o momento? Quando nós vamos para o livro de Jó, Jó fala que Satanás foi como representante da onde? Da terra. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, quem eram os representantes da terra? Adão e Eva. Mas quando eles pecam, quem passa a representar a terra agora era Satanás. E aí nós vamos ver que no ministério de Cristo ele faz algo. Paulo fala assim: sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Aí a gente começa a entender por que Cristo precisou morrer na cruz. Agora vê o versículo 5 e o versículo 6 e nós vamos entender o que estava acontecendo ali. O versículo 5 diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus, a raiz de Davi, mais uma vez repetindo a expressão, referência a Jesus, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí ele olha para o trono de novo e olha o que ele vê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Então olha que interessante, ele olha e vê o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o próprio Cristo. Então por que Cristo é digno de quebrar os selos? Porque quando ele morre, ele paga o preço do resgate da terra, e ele agora passa a ser o herdeiro da terra, ok? Deu para compreender essa simbologia? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela transmissão, se ficou alguma dúvida, mande para a gente no chat, manda um comentário e a gente vai te responder, ok? Tudo certo aqui até aqui, Dani, Adélia? Então vamos lá. Ao longo de todo o Antigo Testamento, então, nós vamos perceber que os cordeiros eram símbolos do próprio Cristo. Quando nós vamos lá para Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, nós vamos ver de forma bem clara Cristo sendo chamado de Cordeiro. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então todo aquele símbolo
de cordeirinhos sendo levados ao santuário para serem sacrificados era um símbolo do que Cristo viria e morreria em prol da humanidade. Então, toda vez que o Apocalipse menciona a ideia do cordeiro, ele está falando do próprio Jesus. Então, quem que é o cordeiro que João vê no trono? O próprio Jesus. Ok? Agora, quem foi o único ser no universo considerado digno de abrir o livro? Nós já adiantamos um pouquinho, voltamos lá no Apocalipse capítulo 5. Agora, versículos 7 a 10. Diz assim: Veio, pois, ele tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, ou seja, prostraram-se diante de Jesus, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então nós vamos lá na frente voltar nesse contexto, mas nós estamos vendo aqui que uma cena de adoração. Nós temos, deixa eu ver se mais alguém está entrando aqui. Não, mais ninguém pediu não. Ok. Então nós temos essa cena litúrgica, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostrando diante de Deus para um momento de adoração, diante de Jesus, né? E eles entoam o seguinte hino, olha o versículo 9, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque você foi morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, quem que são esses que Cristo está remindo, ou que está redimindo? Todas as pessoas de toda tribo, língua e nação. O texto é bem claro. Todo ser humano, ele agora, a partir do sacrifício de Cristo, ele é resgatado para Deus. Então Deus deu a oportunidade de salvação para todos. Agora tem qual a condição? Qual que é a segunda parcela? Jesus diz que quem crer e for batizado, esse será salvo. Quando nós vamos lá para João 3,16, que esse é um texto que todos sabemos de cor, o texto diz: porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo pagou o sacrifício para todos que nele creem. Então ele compra, ele resgata a humanidade das mãos de Satanás. Esse é um símbolo muito forte, porque agora é um momento em que Cristo, depois nós vamos olhar esse capítulo com detalhe, mas esse é o momento de entronização de Cristo, é o momento que Cristo é considerado novamente o rei dessa terra, o rei desse universo. Por isso que ele está passando por essa cena de posse. É como se ele estivesse entregando o documento, a escritura do planeta Terra de novo para Jesus, falando: olha, a terra é sua por quê? Primeiro porque você criou, agora também é sua porque você resgatou, porque você comprou, você pagou o preço. Ok? Avançando então, por que Jesus teve então que se encarnar como ser humano? Por que Jesus precisou virar um ser humano de verdade?
Então nós vamos entender isso lá em Romanos 6, versículo 23. Qualquer dúvida pode perguntar aqui, tá, pessoal? Romanos 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos oportunidade, precisou que Cristo pagasse o preço em nosso lugar. Se o salário do pecado é a morte, Cristo paga esse preço. Cristo morre sem pecado para que nós, pecadores, pudéssemos agora fazer uma troca. Ele apresenta o seu sacrifício diante de Deus e nós somos redimidos das nossas culpas. Ok? Ficou aqui? Alguém tem uma pergunta? Não. Ok. Então vamos seguindo então. O próximo, qual foi então a grande diferença entre a vida de Jesus e das demais pessoas? Então nós vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós vamos entender qual que é a grande diferença entre a vida de Jesus aqui nessa terra e a nossa vida. Acompanhe você também na sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas em semelhança, mas sem pecado. Então olha que interessante. Quando nós falamos de uma situação pecaminosa, quando nós falamos de uma situação, de uma tentação, de uma dificuldade, nós não estamos orando a Deus como alguém que não presenciou, não experimentou isso no dia a dia. Nós falamos para um Deus que presenciou todas as tentações. Foi um ser humano que teve fome, sede, angústia, medo, alegria, tristeza e que também sofreu tentações. A grande diferença é que ele não pecou, como diz o texto bíblico. Porque se Cristo tivesse pecado, o seu sacrifício não seria válido. Porque seria um pecador pelo pecador. Pecador por pecador não faz diferença. Ok? Avançando então no nosso estudo, pergunta de número 8. O que Jesus fez então por todos os seres humanos? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Perdão, 1 Coríntios 15, verso 3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o sacrifício de Cristo foi para que nós pudéssemos ter remissão dos nossos pecados. E o que Cristo espera de nós, então, hoje, em troca dessa atitude? Então, vamos lá em 1 João 1,9. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é a atitude que Cristo espera de cada um de nós. Então, meu querido, uma vez que você entende que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, para que a gente tivesse uma nova oportunidade, tudo que Ele espera de nós hoje é que nós confessemos os nossos erros a Ele, diretamente a Ele. Porque uma vez que nós confessemos os nossos erros e buscamos uma nova vida com Ele, Ele vai nos purificar de todos os nossos erros. E Ele vai nos dar uma novidade de vida. Ok? Tudo tranquilo até aqui, Adélia? Caminhando então para a nossa penúltima pergunta. Então, no Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Então, quando nós falamos de títulos apregados a Jesus, vamos lá em Apocalipse 19, versículo 16. Apocalipse 19, versículo 16. Diz assim: e ele tem no seu manto e na sua coxa o nome que está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse é o título que Jesus passa a carregar no Apocalipse, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? O Apocalipse 4 e 5 explica: porque ele criou e porque ele resgatou a terra ou a humanidade. Ok? E a última pergunta, então: o que Jesus está fazendo no céu desde que ele ressuscitou? Se no Apocalipse João fala que viu ele lá no céu, o que ele está fazendo? O texto de Hebreus deixa bem claro para nós. Hebreus 7, versículo 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegarem a Deus, vivendo para interceder por eles. Então é isso que Cristo vem fazendo por nós até hoje. Cristo, neste momento, ele está trabalhando no céu, no santuário celestial, como um advogado, intercedendo por mim e por você. E o texto vai continuar falando que tem mais um detalhe: ele está como advogado, mas também ele está como juiz. E ele começou o período de juízo, que nós chamamos de juízo investigativo. Mais à frente nós vamos falar mais desse juízo, como que a gente consegue compreender, mas a Bíblia deixa bem clara que quando terminar esse juízo, a porta da graça se fecha e Jesus volta para buscar aqueles que escolheram estar ao lado dele. Ok? Alguma dúvida até aqui sobre o que Cristo tem feito por nós no momento? Então, o Apocalipse, ele apresenta que tipo de Cristo? O Cristo que morreu, ressuscitou. O Cristo que está em glória, que tem o controle da história do mundo em suas mãos e que hoje está intercedendo por nós, mas também já está julgando este mundo caído. Então, que eu e você possamos nos aproximar desse Cristo, para que Ele possa perdoar as nossas falhas e nos dar uma vida nova, um novo direcionamento de vida. E se você quiser conhecer mais sobre o que Cristo está fazendo, você não pode perder o estudo que vem. No estudo que vem nós vamos começar a estudar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. Então nós vamos entender como Cristo tem trabalhado nesses períodos da história. Nós vamos ler período por período e entender este contexto. Ok? Então, que Deus nos abençoe, que possamos ter aí uma ótima noite, um bom restante de semana. E você que nos acompanha pela transmissão, você é nosso convidado para estar conosco ou aqui no chat da reunião no Google Meets, onde você pode perguntar ao vivo, pode trazer as suas curiosidades, ou aqui conosco de forma presencial. Basta mandar o seu contato e nós mandamos para você o link da reunião e o nosso endereço. Que Deus te abençoe.
uma ótima noite a todos. Vamos orar? Amém. Bondoso Deus e Pai, gratos somos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração e que possamos ser transformados pelo Teu poder. Nos dê a Tua paz, esteja com os nossos amigos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Um abraço a você que nos acompanha pela transmissão. Um abraço, Adélia. Pessoal, até mais. Que Deus os abençoe. Ótima noite. Vai ficar.